O Brasil, com suas paisagens de tirar o fôlego e contrastes que não podemos ignorar, esconde também um lado obscuro, cheio de mistérios e segredos não revelados. Histórias de pessoas que desapareceram sem deixar rastros ecoam por cidades e pelos rincões do nosso país, deixando uma trilha de perguntas sem respostas e famílias dilaceradas pela dor da incerteza e do desespero. São casos que desafiam a lógica, que alimentam todo tipo de teoria e que revelam, como em um espelho, as feridas abertas de uma sociedade marcada pela desigualdade, pela violência e pela falta de justiça. É como se a imensidão do nosso Brasil, com suas matas densas e lugares distantes, contribuísse para esse véu de mistério e incerteza. Pessoas desaparecem sem deixar rastros, como se a terra as tivesse engolido, deixando apenas vestígios de uma presença que um dia existiu. As autoridades, muitas vezes, se veem diante de um enigma impossível de decifrar, e a falta de respostas aumenta o sofrimento de quem vive a dor de perder alguém que ama, sem saber o que realmente aconteceu. As histórias que você vai conhecer agora são apenas a ponta do iceberg. Um vislumbre da dor de milhares de famílias que carregam o peso da perda inexplicável e a angústia da espera. São casos emblemáticos que chocaram o país e permanecem vivos na memória coletiva, como um lembrete constante de que, por trás da beleza e da alegria, existe um lado sombrio que não podemos ignorar. Prepare-se para mergulhar em um universo de mistério e angústia, onde cada detalhe pode ser crucial. Vamos juntos desvendar os casos mais intrigantes de desaparecimentos no Brasil, revelando detalhes perturbadores, teorias chocantes e a luta incansável de famílias que buscam, acima de tudo, a verdade e a justiça para seus entes queridos. Guaratuba, uma cidade tranquila no litoral do Paraná, foi o cenário de um dos casos mais perturbadores da crônica policial brasileira. Este caso deixou marcas profundas na memória coletiva da cidade e do país. Era 1992, quando Evandro Caetano, um menino de apenas 6 anos, desapareceu quando voltava da escola para casa. A cidade inteira se mobilizou em busca do garoto, mas o desfecho foi trágico. Aquele crime bárbaro chocou a cidade e ainda hoje causa calafrios. A comunidade, antes pacata, foi tomada pelo medo e pela desconfiança. Dias depois, o corpo de Evandro foi encontrado em um matagal. A descoberta trouxe um misto de alívio e horror para os moradores. As marcas brutais em seu pequeno corpo indicavam um ritual macabro, o que gerou pânico e especulações. A ideia de que algo tão sinistro pudesse acontecer ali era inimaginável. As investigações apontaram para um grupo de pessoas influentes da cidade, acusadas de praticar magia negra. A revelação abalou ainda mais a confiança da comunidade. O julgamento do caso Evandro foi cercado de controvérsias. A mídia acompanhou cada detalhe, aumentando a pressão sobre todos os envolvidos. Testemunhas mudaram suas versões, provas foram questionadas e a comoção popular tomou conta do tribunal. A verdade parecia cada vez mais distante. Apesar da condenação dos acusados, as dúvidas permanecem até hoje. Muitos acreditam que a justiça não foi plenamente alcançada. A falta de uma resposta definitiva transformou o caso em um dos maiores mistérios do Brasil. A busca por respostas continua a intrigar investigadores e curiosos. Os anos se passaram, mas a memória de Evandro ainda assombra Guaratuba. A cidade nunca mais foi a mesma desde aquele fatídico dia. A brutalidade do crime e a sombra de um ritual macabro chocaram o país. O caso ganhou notoriedade nacional e internacional.
O caso revelou as falhas do nosso sistema judicial e a força assustadora de crenças obscuras. Ele também destacou a vulnerabilidade das comunidades pequenas. A história de Evandro Caetano é um lembrete de que a maldade pode se esconder nos lugares mais inesperados, até mesmo em cidades que parecem ser um paraíso. A tragédia de Guaratuba continua a ser um símbolo de dor e mistério. No coração da Amazônia, a floresta guarda segredos ancestrais e histórias que desafiam a nossa compreensão. É um lugar onde o mistério e a realidade se entrelaçam, criando um cenário perfeito para o inexplicável. Em 2004, a família Silva, composta por 4 pessoas, desapareceu misteriosamente durante uma viagem de barco pelo rio Envira, no Acre. Eles estavam em busca de uma vida melhor, navegando pelas águas traiçoeiras da Amazônia. A falta de pistas e a vastidão da floresta transformaram o caso em um enigma sem solução. A imensidão verde parecia engolir qualquer vestígio de sua passagem. A família, humilde e trabalhadora, estava a caminho de uma feira na cidade vizinha quando o silêncio se abateu. Era uma jornada comum, mas que se transformou em um pesadelo. O barco em que viajavam foi encontrado dias depois, completamente vazio, sem nenhum sinal de violência, nenhum indício de luta ou de qualquer evento trágico. Era como se tivessem evaporado no ar, deixando para trás apenas o silêncio e a incerteza. As buscas na região não levaram a lugar nenhum, nenhum vestígio, nenhuma pista. A floresta parecia engolir qualquer tentativa de encontrar respostas. A floresta, testemunha silenciosa, parecia guardar a chave do mistério. Suas sombras e segredos permaneciam impenetráveis. As teorias sobre o desaparecimento da família Silva se multiplicaram como as águas do rio durante a cheia. Cada nova ideia parecia mais fantástica que a anterior. Ataque de piratas de rio, vingança de madeireiros ilegais e até mesmo a ação de tribos indígenas isoladas foram cogitadas. Cada teoria trazia consigo um novo medo. No entanto, nenhuma dessas hipóteses se sustentou. A verdade continuava a escapar, como um fantasma na floresta. A falta de respostas só aumentou o medo e a superstição entre os moradores da região. Histórias de assombrações e maldições começaram a circular. O desaparecimento da família Silva é um lembrete da força implacável da natureza e da fragilidade da vida humana. A Amazônia, com toda a sua beleza, também é um lugar de perigos ocultos. Na imensidão da floresta amazônica, segredos podem permanecer ocultos para sempre. A vastidão verde esconde mais do que podemos imaginar. As famílias dos desaparecidos, consumidas pela dor e pela incerteza, continuam a buscar respostas, na esperança de que um dia a verdade venha à tona, como um raio de sol na floresta densa. A esperança é a última a morrer, mesmo em meio à escuridão. A Rocinha, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, foi palco de um crime que chocou o Brasil e escancarou as feridas da violência policial. Em 2013, Amarildo de Souza, um ajudante de pedreiro, desapareceu após ser levado por policiais militares para a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora da comunidade. Amarildo, um homem trabalhador, querido por todos, simplesmente sumiu. Testemunhas afirmaram tê-lo visto pela última vez na companhia dos policiais. A versão oficial, de que Amarildo havia sido liberado após ser interrogado, logo foi questionada. As evidências apontavam para um assassinato brutal, seguido da tentativa de desaparecer com o corpo. O desaparecimento de Amarildo gerou uma onda de protestos que tomou conta do país. A pergunta "Cadê o Amarildo?"
estampada em cartazes e ecoando em gritos de protesto, se tornou um símbolo da luta contra a violência policial e a impunidade. O caso escancarou a crueldade da desigualdade social e a vulnerabilidade das comunidades carentes. Apesar da comoção nacional, o corpo de Amarildo nunca foi encontrado. Os policiais acusados pelo crime foram condenados, mas a justiça nunca foi completamente feita. O caso Amarildo permanece como uma ferida aberta na memória do Brasil, um lembrete da violência que assola as periferias e da urgência por justiça social.